Fala, turminha, começando mais um arrodeio. Ao meu lado, esta autoridade de gente, doutor Sabino Pinho. Obrigado, querido, por estar aqui com a gente. Disponha, estamos aí. É um privilégio muito grande estar aqui com o doutor Sabino Pinho. Se dispôs a rodear com a gente, dar esse presente a gente hoje de manhã. E doutor, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que eu acredito que é interessante tanto para mulheres como também para homens. Eu acho que os homens se entendem desse assunto também, fica muito legal também para compreender melhor, para ajudar, que é a famosa TPM. Essa siglazinha que causa tanto medo em tanta gente, né, doutor? Então, o que seria, doutor, a TPM, para a gente começar esse nosso bate-papo? E quais são, doutor, os principais sintomas, ou melhor, quantos sintomas existem da TPM? Só para a gente ter uma ideia. Isso, Lucas. Na realidade, eu uso até um nome diferente. Eu nunca uso TPM. Uso STPM, ou seja, Síndrome de Tensão Pré-Menstrual. Porque não é um sintoma. Você mesmo está me perguntando agora quantos sintomas são. Então, eu uso isso como Síndrome de Tensão Pré-Menstrual. A síndrome de tensão pré-menstrual, se você adquirir, digamos, alguns artigos e tal, você vai ver que colocam mais de 50 sintomas. Mais de 50? Sintomas físicos e emocionais, não é o que nós seguimos. Tem um calendário chamado de calendário PRISM, que foi um grupo de professores universitários de Hamilton, em Ontário, no Canadá, que já há bastante tempo, uns 15, 20 anos, criaram esse calendário. Esse calendário tem 26 sintomas. Sintomas mais importantes em termos, digamos assim, de uma atividade e sintomas menos importantes. Mas aqueles 26 mais importantes sintomas que eles conheceram. E esses sintomas, nós quando abordamos o tema síndrome de tensão pré-menstrual, nós sempre colocamos esse calendário PRISM. Ele é em inglês, lógico, canadense, mas na realidade PRISM é uma sigla, né, deste calendário, e são 26 sintomas. O que é que, digamos, é mais exacerbado nesses sintomas? É muito variável, vai desde sintomas leves até sintomas gravíssimos. A irritabilidade, a ansiedade, podendo levar à insônia, não é? A doença mamária, ou seja, a mastalgia cíclica, não é? Que tem uma importância muito grande, a gente pode falar nisso depois, não é? A insônia, não é? A irritabilidade, a ansiedade, como nós falamos. Então, a necessidade de algumas pacientes, digamos, de se alimentarem com determinados tipos de alimentos, como doces, como chocolates, etc. Não é? Então, cefaleia podendo ir a uma enxaqueca. É muita coisa, né? Exatamente muito isso, amplo, a enxaqueca, né? E até distúrbios de conduta, prejudicando às vezes os seus circunstantes, os seus familiares, não é? Porque o paciente realmente vira, digamos, naquele período, ela não quer conversar com ninguém, naqueles casos mais graves, e isso cria, assim, uma situação muito séria em termos pessoais, em termos familiares, criando problema, afastamento, né? Nesse sentido, que as pessoas se sentem assim na pior situação possível naquilo. Entendi, né? Toda mulher tem TPM, doutor? É igual para toda mulher ou isso vai variar? Não, veja bem, não é toda mulher STPM, que tem TPM. Né? Primeiro, a TPM, mas pode ser chamado de TPMs. Logicamente que síndrome, porque é um conjunto de sintomas, não é? Na realidade, a paciente, para ter TPM, ela tem que estar no MENACM, porque o MENACM é a idade reprodutiva da mulher. Né? Depois vem o climatério, vem a menopausa, na sua pré-menopausa e pós,
que pertence ao climatério. A menopausa em si é só o termo, é a última menstruação. E o climatério engloba o pré e pós. Nesse pré, você já começa a ter alterações do ciclo menstrual, não é? E na realidade os ciclos passam a ser monofásicos, não tem ovulação, coisas desse tipo. Então a sua pergunta foi se isso é em todas as mulheres. Primeira resposta seria só aquelas que estão na fase da menstruação, que tem um ciclo bifásico. Por que o ciclo bifásico? Porque, por exemplo, você tem filho. Sua mulher, para ela ficar grávida, ela teve óvulos que se desenvolveu, que rompeu e que criou um corpo lúteo, e esse corpo lúteo tornou-se gravídico, não é? E daí essa situação. Então, na realidade, a resposta não tem nada, são coisas diferentes. Quer dizer, a pessoa não é toda mulher que tem, só a mulher que é exatamente está na fase lá do menacme, né? Numa fase, digamos assim, produtiva em termos, né, de gravidez e tudo isso e tal, para tal. Porque a síndrome, a tensão pré-menstrual, ela ocorre na fase secretória. Quando você rompe esse folículo, você forma um corpo lúteo. E esse corpo lúteo é que produz a progesterona, que é o P4. E é nessa fase, exatamente nessa fase, que na realidade você tem uma mulher que hoje está criando problema para ela mesma e depois de amanhã ela está bem, porque realmente veio o fluxo, etc. É uma situação que muita gente ri, feito você está rindo, mas muita pesado, gente chora, né? sabe? Muito pesado. Nesse sentido, É muito pesado. E existem TPMs, doutor, normais, e existem TPMs anormais que requerem um cuidado, assim, uma coisa mais, um tratamento mais pesado, algo assim. Existem sinais, sintomas. Esses sintomas são físicos e emocionais. Dependendo do grau, sintoma, né? do grau. Se ele é leve, vai incomodar menos. Se ele é grave, vai incomodar mais. Agora, né? Você tem família que o cara não fala com a mulher, com a esposa, porque se ele respirar para falar, ele está levando esporro, está fazendo, né? Entendeu? Então, entendi. Na realidade, é contramão. Contramão, né? Entendi. Entendeu? Então, realmente existem coisas diferentes, estão ligadas à sintomatologia, se ela é leve, se ela é moderada ou grave, ou se é grave. Então, para cada uma, apesar da medicação praticamente ser quase a mesma, só, mas em termos de dose de tal, você modifica isso aí. Então, a resposta para você é o seguinte. É o grau, né? É o grau dos sintomas, né? Não é? Exatamente, é a sintomatologia. E o senhor falou uma coisa que foi doces, alimentos. Existe uma máxima aí, que a mulher quando está com TPM, geralmente ela corre para comer muito chocolate. Tem até propagandas de marketing sobre compre um chocolate para dar para a mulher TPM. Isso é um mito, doutor? Isso é verdade? Não é mito não, mas só não chocolate. Quando eu citei os sintomas mais comuns, eu disse aumento de apetite. Porque o que é que acontece? Existe uma substância chamada serotonina. Essa serotonina, ela na realidade é conhecida assim como uma medicação da alegria, não é? Existe essa serotonina, é um neurotransmissor, e esse neurotransmissor é formado ele atua praticamente no cérebro, mas atua em toda parte do corpo, e essa serotonina, ela é produzida em 90% das vezes nos intestinos. Então essa serotonina, quem é que cria essa? É um aminoácido chamado triptófano. Então o triptofano, alguns chamam de triptófano, é exatamente um aminoácido que com um pouquinho de vitamina de complexo B, ele é responsável pela formação da serotonina. Porque, como eu falei, a serotonina é produzida nos intestinos, mas quando ela está realmente baixa, ela vai criar esses sintomas que nós nos colocamos aqui, E dentro desses sintomas, não é,
que é o aumento do apetite, que eu toquei nesse assunto, está exatamente a necessidade não só de chocolate, mas de chocolate, de doces, de frutas como banana, maçã, laranja. Tem isso, né? Laranja, veja bem, tudo isso ou mais ou menos atua desse jeito, né? Então, na realidade, é mel, ovos, né? Então, isso faz parte. O chocolate ficou, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que à noite a pessoa já tem, vai lá na geladeira, ele está lá e come, talvez seja assim o principal vilão. Vilão não, né? Porque a paciente às vezes que engorda e tal, mas sente-se melhor. Por que sente-se melhor? Porque a serotonina, como eu falei há pouco, é considerado o hormônio da alegria, o hormônio da receptividade, então do bem-estar. Daí, a sua pergunta tem uma resposta dirigida para isso, mas ampliando ela não só para chocolate, para o apetite de um modo geral, principalmente desse tipo de frutas que nós estamos falando, desse tipo de mel, de ovos, de tal. Agora, talvez eu não tenho, digamos assim, nenhuma condição científica de ter lido que só o chocolate é maior, é melhor do que um doce de banana ou um doce de laranja. Mas na realidade porque geralmente a pessoa que tem isso, tem um chocolatezinho na geladeira, tem coisa e tal, vai lá. Já ataca ali. E já ataca aquilo e não ataca pouco, não, às vezes ataca muito, né? Porque na realidade é exatamente esse apetite, né? É exatamente pela baixa, não é um apetite, é um apetite, né, localizado, né, específico ali, isso, né? Aí faz o quê? Levanta a serotonina. Entendi. Então levanta a serotonina, que como eu falei há pouco, é considerado assim como, digamos, a medicação da alegria lá do bem-estar, né? Doutor, e assim, existem alguns mitos, e eu sempre comento isso, que quando a gente vai fazer algum bate-papo, algum arrodeio, a gente sempre pergunta, faz uma pesquisa com o pessoal, pede para as mulheres, no caso, perguntarem algumas coisas. E duas coisas que elas me perguntaram, me pediram para falar, foi o seguinte: a TPM, ela altera a libido da mulher, e a TPM, depois que você tem filho, ela piora? Certo. Essas duas perguntas foram bem frequentes. Vamos dicotomizar as perguntas. Primeiro, se ela altera a libido. A resposta é sim, se corresponde à parte sintomatológica que ela esteja sentindo. Pessoa, né? Como é que ela vai ter um libido se ela está com uma cefaleia, se ela está com uma enxaqueca, se ela tem dor epigástrica ou uma dor pélvica causada pela ovulação, não é? Se ela está com as mamas quase que não pode tocar até a roupa, não usa sutiã porque a síndrome de tensão. Então, é claro que a libido ela é momentaneamente, se for o caso, interrompida, porque o pensamento dela, você não pode, com uma ferida e tal, tá achando graça, né? No caso dela, com todos esses sintomas, com dor, etc., você, não é, sentir. Então é exatamente essa primeira pergunta. A segunda pergunta que você fez fora a libido... Depois que tem filho, depois a TPM tem filho, piora. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Ela, para ter filhos, ela ovulou. Ela ovulou, ela teve o corpo lúteo. Claro que não é toda mulher que ovula tem corpo lúteo que tem síndrome de tensão pré-menstrual, certo? Mas na realidade ela tem aquele período que ela não ovula, logicamente os 9 meses da gravidez. Se está amamentando, demora um pouquinho para voltar ao ciclo menstrual, o que não impede de aproveitar esse momento para dizer que as pessoas precisam ter cuidado, porque às vezes tem pessoas que engravidam sem querer, porque está tendo uma amamentação relativa e tal, tem que ter um cuidado nesse sentido. Também, né? Não é? Se você está em amenorreia, não é? Pós o parto. Se você está amamentando, dificilmente você vai engravidar.
Mas às vezes essa amamentação, ela não está sendo completa, não é diário. O que é que acontece? Você tem um fugitivo ali, que é o ovo, que pode haver uma gravidez não desejada, que não é Vem um interessante. bebê aí, né? Você conhece, ou não é sempre alguém conhece alguém que tem filhos com 1 ano de Isso. diferença. E é mais comum do que a gente pensa, né? Mais comum do que a gente pensa. Exatamente. Então tem que fazer ter esse uma cuidado, análise né? nesse sentido, ter um cuidado que é possível. É claro, você pergunta, é mais difícil engravidar? Não é mais difícil. Ele é o seguinte, aquele período, se você não tem ovulação, que está bloqueado, como outras coisas bloqueiam, a gente pode falar que, na realidade, se você tem um bloqueio daquilo, você, na realidade, tem que ter um certo cuidado, nesse aspecto de quem não quer ficar grávida e tal. Ser orientada por um profissional da área que tem condições de orientar. Você está amamentando continuamente, quantas vezes? 6 vezes por dia, 8 vezes por dia? Quanto tempo? 1 ou 2 meses? Quer dizer, excepcionalmente essa mulher ficará grávida. Entendi. Mas você tem pessoas que vão, aí amamentam 1 vez por dia, vai lá e tal, aí mesmo sem vir o fluxo menstrual, pode acontecer. Muita Veja gente bem, fala assim, né? eu não digo deve acontecer. Não tô menstruando, né? Então... Eu não estou dizendo deve acontecer, pode, né? mas pode É uma acontecer. possibilidade. Existe, doutor, alguns segredos para lidar melhor com a TPM? Veja bem, a TPM, o principal sintoma da TPM, o que incomoda muito, eu não digo que é o principal, porque se você tem uma enxaqueca, ele é o principal para aquela paciente, né? Se você tem determinados sintomas, mas é a mastalgia cíclica. Não é a mastalgia comum, a mastalgia da tensão pré-menstrual, ela incide durante mais ou menos 10 dias. Mas deixa a paciente, 10 dias, né? É mais ou menos Porque isso. tem homem que não tem paciência, né? Tem Não, cara que mas já, aí né? o problema, ele não tem paciência, porque tem mulheres que, na realidade, fica numa situação que ela não se controla. Fora isso, ela às vezes, assim, tenta diminuir o ela, sabe? Ela se sente tão para baixo que ela sente-se, assim, menos capaz, não é? De fazer isso. Entre outras coisas, né, que você sabe, não quero chegar a termo de automutilação ou de suicídio, mas na realidade leva aquilo ali que desonera, vamos usar um termo que é usado para outras coisas, que desonera a família ali no meio. Eu tenho uma aula de STPM e mastalgia cíclica, porque é a mastalgia cíclica, é aquela mastalgia que incide com a ovulação, não é uma mastalgia causada por um câncer, causado por isso. Então, nesse período tem 2 fatores que são importantes, as alterações hormonais ou a diminuição dos ácidos graxos poliinsaturados, que tem medicações que são feitas para exatamente melhorar nesse sentido. Eu tenho uma experiência grande, tenho um laboratório pernambucano que é a Hebron, que trabalha com Gamax, que é, digamos, usado para tensão pré-menstrual e que você pode fazer ele durante 15 dias naquele período ou como eu uso de forma contínua, não é? E esses graxos poliinsaturados, eles não são produzidos no organismo. Entendi. Então você tem, produtos que você pode fazer 2 vezes por semana, pode fazer semanalmente. Isso no caso da hiperprolactinemia, ou seja, da galactorreia, que vem geralmente com galactorreia, ou seja, o que é galactorreia? É uma secreçãozinha pela mamila. Você, nessas pacientes, toda vez que for pedir seus exames, pede a prolactina para poder ver. Perfeito, doutor. Eu passaria aqui, eu confesso, assim, amanhã e à tarde todinha rodeando o doutor Sabino Pinho, com esse presente que ele está dando para a gente hoje. Eu queria agradecer, doutor Sabino, por esse arrodeio tão especial, um assunto tão importante, né? Como a gente falou, de homens, para mulheres, para a gente entender mais, compreender mais.
E se você estiver escutando pela rádio, pelo podcast, vai lá no YouTube, vai lá no Arrodeio Sobre Rodas, vai ter lá mais informações sobre esta figura rara que está aqui do nosso lado. Você saber realmente quem é, algum contato de um consultório profissional, enfim, Dr. Sabino. E muito obrigado, Dr. Sabino, mais Abraço uma vez, grande, Lucão. por esse Vamos por arrodeio. aqui. Estamos à disposição. E espero que venham mais, a gente comece a conversar sobre outros assuntos. Até mais, pessoal, esse foi o nosso arrodeio de hoje.